A paz do Senhor, a paz do Senhor. Boa noite, queridos irmãos, boa noite, queridos amigos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar esse tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia, Senhor. Graças te damos por mais um dia, graças por tudo, meu Deus. Apresentamos a tudo que temos e somos a ti. Queremos te pedir tua graça, teu favor, a tua unção. Senhor, cobre-nos com o sangue de Cristo a tudo que temos e somos. Pedimos, Senhor, meu Deus, que venha, Senhor, o teu favor e a tua revelação. Mostra-nos, Senhor, do teu poder. Em nome de Jesus, desde já, consagramos tudo aqui para ti, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha, né, de replicar o que o pastor falou no domingo, né, ministrou já, estamos aí alguns domingos, são 7 domingos, que ele vai falar sobre o reino de Deus. Então, último domingo, o culto foi, né, o tema do culto foi entendendo o seu papel no reino, quem você é como filho de Deus. A referência foi sobre João 1:19-34, que vem ali falando, né, de João Batista, e nós hoje vamos falar mais um bocadinho de João Batista, e nós vamos falar a respeito, né, a nossa mensagem hoje é sobre personalidades e propósitos diferenciados. Tudo isso dentro da visão do reino, porque a palavra que o nosso pastor deu abre muito leque para a gente falar, né? Vamos ver isso pela palavra de Deus, João, o capítulo 1 e o verso 19, que diz assim: E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem tu és? Tu és Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe: pois quem és? Para que podemos dar resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes tu que tu és mesmo? Então dize: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Glória a Deus, aleluia. Aqui João Batista, né, foi questionado por alguns da seita religiosa fariseus, que foram perguntar para ele: quem você é? Você é o Cristo? Você é Elias? Você é profeta? E ele disse: eu não sou nada disso. Eu sou aquele que anuncia, né? Porque é para endireitar o caminho do Senhor. Eu sou a voz, né? Eu sou aquele que o profeta Isaías falou lá de mim, lá na frente, lá atrás, que eu estaria vindo para preparar o caminho para o Cristo. Então ele já sabia o seu propósito, né? É interessante porque pra gente saber assim, né? João Batista, ele tinha um jeito totalmente diferenciado. Não era uma pessoa assim muito comum para a época, né? E nós vamos ver um pouquinho de quem era João Batista. A gente chega um pouquinho mais para frente, que fala assim, lá no livro de Mateus, né? Mateus 13 diz: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha o seu vestido de peles de camelo, um cinto de couro em torno dos lombos, alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a províncias adjacentes ao Jordão. E eram por eles batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinham ao seu batismo, dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Glória a Deus, falava forte, né? João, ele não mandava, né? Ele simplesmente falava. Então, ele era muito diferenciado, né? Tanto pela forma de viver, quanto pela forma de falar. Então, quando ele tinha, né, que falar, né, ele ia realmente falando aquilo que ele sentia no coração, como sendo uma exortação muito forte para aqueles que eram de seitas fariseus e saduceus. Então, quer dizer, ele vivia no deserto, comia gafanhotos, mel silvestre, vestia com pele de camelo, um cinturão amarrado na cintura. Quer dizer, eram vestes que não tinha nada a ver com aquela época, né? Com aquele momento e com aquele povo que estava ali pelas voltas dele, né? Então, quer dizer, ele não era
ele não era muito eloquente, um pouco duro, né? Um pouco na hora de falar liberava um pouco geral, né? Então quer dizer, mas ele sabia, né, qual era o seu propósito, a sua missão, e ele não se importava, né, com uma posição, com um título, e simplesmente, né, ele era realmente diferenciado. Mas a palavra de Deus diz que ele era sim influente na época, porque quando Herodes queria ir lá, né, pegar ele para acabar com ele, a Herodes ficou com medo porque ele era um homem muito influente, o povo tratava ele como profeta. Então quer dizer que ele também era influente, né? Então quer dizer, assim também somos nós, né? Cristina, o que é que nós vamos tirar para nós da história toda de João? Também somos assim. Então quer dizer, nós somos, né, aqueles que Deus criou as nossas vidas, ele fez uma identidade própria para cada um de nós. Nós somos diferenciados, né? Diferenciados, né? Deus nos diferenciou, ele fez uma diversidade muito grande da raça humana, né? Ele fez pessoas de todo tipo, de toda forma. Então, quando nós queremos nos encaixar nesse padrão do mundo, é que nós vamos sentir que nós estamos meio fora daquilo que os outros são. Acabamos nos comparando com os outros, né? Quer dizer, é nos apresentado uma forma, é nos apresentado um modo, uma maneira de vida, de ser, de viver, e nós queremos, né, de certa forma, somos envolvidos por essa atmosfera em que vivemos e acabamos querendo, né, pegar aquela identidade do mundão ali, né, e vai fazendo um padrão e a gente vai meio que entrando nele e nós vamos desconfigurando os padrões do céu, os padrões de Deus, né, sendo que no final nós queremos sim ter uma linha, né, parecido com aquele, fazer o que aquele faz, quer dizer, os padrões do mundo, eles são padrões de extrema, né, de extrema competitividade, cheio de preconceitos, né, onde eles falam a pessoa, olha, você é gordo, então você não está nos padrões, então você não serve, né, você é baixinho, você é altinho, você é careca, você é cabeludo, né, seu cabelo é liso, seu cabelo é crespo, você tem pele branca, você tem pele, então quer dizer, tudo ali começa a envolver, né, as nossas vidas, elas são envolvidas em preconceitos, palavras, né, palavras e conceitos que o mundo forja, que o mundo faz, né, e no mundo jaz o maligno, né, então todos esses efeitos, né, realmente eles vêm trazendo, né, uma desconformidade com aquilo que o Senhor colocou lá na eternidade para nossas vidas. Então os padrões do mundo, né, eles vão fazer, né, é tudo dito pelo inimigo. Quanto pior, melhor, né? A gente sabe que é isso, ou é mais ou menos isso, né? Mas realmente o que nós precisamos, né, é realmente voltar para os padrões dos céus, voltar para os padrões de Deus, né? Então quer dizer que quando Deus nos fez, ele fez com os padrões da eternidade, né? Todos nós fomos feitos, né? Espírito. Quando nós fomos criados lá no céu, nós fomos criados espíritos, sem distinção nenhuma, né? Sem cor de olhos, sem cor de pele, sem cor de cabelo, né? Sem nada que pudesse nos distinguir como humanos, como nós somos hoje no natural, né? Então quer dizer que todos foram feitos sem classe social, com a mesma paternidade, né? Cada um com um propósito de vida. Então quer dizer que Deus, ele formou tudo muito certinho, ele colocou tudo nos padrões dele. No céu não tem briga, no céu não tem isso, esse aqui é melhor, aquele é pior, esse é mais bonito, aquele é mais feio. Não, no céu todo mundo é espírito, então não tem como ter briga. Deus fez tudo muito certo, né? Então a natureza divina, ela vem sobre nossas vidas e ela cobre, né? Não tem nada que possa nos trazer um preconceito, não tem nada que venha distorcer os conceitos do Senhor, né? Então quando nós viemos para a terra, nós vamos sim, né? Nós temos que ter um corpo. Então quando nós temos esse corpo, ele é um invólucro, ele é uma caixa para receber nosso espírito, né? Então quando nós viemos para a terra, aí sim, ali que começa, né, toda a desigualdade, os preconceitos, as competitividades, né? Lá no céu não tem. Lá no céu não tem por quê? Porque impera a glória de Deus. Aquilo que Deus faz é perfeito e ninguém pode mexer. Lá no céu tá tudo igualzinho, né? Tudo padrão. Então, quer dizer, quando nós viemos para a terra, aqui onde Satanás, né? Ele vai mudando os nossos padrões. Então, quer dizer que quando nós entramos para a presença de Deus, ali a presença de Deus, ela nos trata igual, né? Como filhos de Deus. Então, nós não temos, né? Nós vemos que Satanás, ele tenta destruir
desconstruir toda a natureza de Deus em nós, ao ponto de muitas vezes pessoas não saberem, não se reconhecerem como filhos de Deus, né? Quando nós estamos lá no céu, nós temos um só Pai, um só Deus, né? Quando chega na terra, Satanás começa a apresentar um monte de Deus, né? Quando nós estamos lá no céu, Deus é único, Ele é o Pai, né? Chegamos aqui, Satanás diz, você está sozinho no mundo, Deus não existe. Então ele desconfigura toda a nossa natureza, né, de filhos de Deus. Então, quando nós chegamos na terra, nós herdamos, né, um gen, porque nós vamos vir para uma família. Então, ali vamos ter, né, vai nos dar toda aquela característica da família, cor de pele, cor de olhos, cor de cabelo. Então, vai nos dar, né, realmente uma estrutura física natural. Porém, o que é principal em nós é o Espírito. E o Espírito, ele não tem cor, né? Ele não tem cor, ele é Espírito, né? Então, quer dizer, para nós podermos nos apresentar nesse mundo natural, no mundo físico, nós precisávamos do corpo. Então, o corpo, tudo que nós vamos pegar, todas as características, é o que vai vir, né? Do gene da nossa família, a nossa hereditariedade, né? Então, quer dizer, então, nós podemos sim entender, né? Que na Terra, nós vamos chegar na nossa família, vamos ter todas as características da família, já vai ter um padrão de vida, né? Vai ser rico, vai ser pobre, vai ser mais ou menos isso, né? Que é a classe média, vai ser assim, vai ser assim. Então, quer dizer, já está tudo formado ali, né? Então, quando nós chegamos na Terra, então ali nós já sabemos, né? Que nós já vamos ser preparados, né? Por Deus, para nós estarmos sempre ligados com Ele, porque o que veio ligado com Deus é o Espírito, que nunca perde a ligação com Deus, né? Ainda que nós tenhamos um corpo físico, nos movemos na terra, mas o Espírito é sempre ligado com Deus, né? Quer dizer, então, quando nós nos ligamos na terra, através do nosso corpo, com tudo que é material, então ali, né, é que começam os preconceitos, que é quando o mundo joga para nós, que nós temos que ter um padrão do mundo. Então, mas nossos padrões originais são os padrões de Deus. Então, nós temos que tirar, né, todos esses preconceitos, né? Porque quando nós estamos ali no mundo, a beleza né? A beleza do mundo, ela decorre de como nós vemos o mundo, como é que nós vamos olhar, como é que nós vamos enfrentar aqueles padrões, né? Então a mentalidade de Satanás são padrões do mundo, né? E a mentalidade de Deus são os padrões de Deus. Quer dizer, nós temos que tirar os preconceitos do mundo onde nós vivemos, né? E voltar por padrões de Deus, os padrões dos céus, onde nós vamos sim querer não vamos querer o que o outro tem, não vamos querer ser igual ao outro, porque a mentalidade do céu é: eu sou único, Deus me criou único, eu tenho um padrão, né? Eu tenho um padrão, eu tenho uma digital, eu tenho uma identidade e eu tenho um propósito nessa terra. E aqui, quando eu me refiro ao céu, à paternidade de Deus, eu também me refiro na terra à paternidade e também aos nossos irmãos, que nós somos irmãos, nós somos família com os nossos irmãos, então nós não temos nem porquê de ficar degladiando quem é o maior, quem é o menor, quem é o melhor, né? Não temos nada disso. Então nós temos que começar por nós, né? De tirar toda essa desonra que Satanás faz com as nossas vidas, de nos desconfigurar com aquela nossa imagem que nós trazemos do céu, com aquele nosso padrão do céu, com a nossa identidade do céu. Então, quando nós temos o Pai, né, a nossa identidade é Deus como nosso Pai, né, e nós temos nossos irmãos na terra. Então, nós temos também que honrar nossos irmãos, ainda que muitas vezes cada um vai nascer numa família diferente, cada um vai nascer muitas vezes até em países diferentes, mas são nossos irmãos, porque nasceram no céu do nosso Pai. Fazemos família, nos tornamos irmão. Então nós temos que tê-los em honra, não em desonra, não achando que nós somos maiores e superiores a ninguém, mas sempre tendo em honra, lembrando: é meu irmão e eu vou tratar bem. Então vamos tirar as distinções, né, e vamos voltar, né, para aquelas nossas características, buscar, né, os nossos propósitos de vida em Deus. Amém? Glória a Deus, sempre lembrar que nós temos um Pai, Ele é a nossa paternidade, Ele é a nossa graça, Ele é a nossa identidade. Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Posso orar por você? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, graças por tudo. Nós te bendizemos, Senhor, reconhecemos sim, Senhor, nós temos uma identidade em Deus. O Senhor nos criou único, criou com propósito, Senhor, criou com os padrões do céu e nós te louvamos, Senhor. Tu te esmeraste, tu fizeste tudo de melhor. Nós cremos,
declaremos, Senhor, que nós temos uma essência que é igual para todos os teus filhos, que tu não nos olha e não nos vê, Senhor, em características diferentes, tu nos olha como um pai de amor que ama todos os teus filhos, Senhor. Graças por isso, graças por tudo, Senhor. Senhor, arranca do nosso meio, Senhor, todo o padrão mundano, tudo aquilo que Satanás colocou, Senhor, nas mentes, nos corações, Senhor, dos teus filhos, para desconfigurar os padrões do céu. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Nós declaramos nessa noite, Senhor, que reconhecemos nossos queridos e amados irmãos, queremos tratá-los em honra e também queremos ser honrados por eles, queremos nos tratar como irmãos, queremos nos tratar como família nessa terra, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos a graça de andarmos nessa terra, Senhor, meu Deus, errante, Senhor, meu Deus, sempre, Senhor, no centro da tua vontade, cumprindo dos teus propósitos, Senhor. Declaramos, Senhor, tu és o nosso Deus e que seja sempre, Senhor, meu Deus, as nossas vidas, Senhor, meu Deus, santa e bendita para ti, e que todos os padrões da nossa vida, Senhor, reverencie, Senhor, aos padrões do Pai, aos padrões do céu, aos padrões, Senhor, pelo qual nós somos criados, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Declare-se, eu sou lindo, eu sou linda, eu sou o projeto maravilhoso do Senhor. Pode declarar, você tem propósito. Pergunte ao Senhor, qual é o meu propósito nessa terra, meu Pai? E o Senhor vai declarar para você. Lembre-se, você tem um propósito e você tem uma personalidade única. O Senhor te fez único. Amém? Glória a Deus. Seja feliz, meu irmão. Deus te abençoe.